Boa tarde. Boa tarde. Oi, Gui. Oi, Davi. Só me avisam se o áudio tá bom, porque eu pus um fone de ouvido. Só dá um joinha se tiver bom o áudio, senão eu desligo o microfone, tá? Sejam todos bem-vindos. Fiz uma pausa aqui no trabalho, estou no cartório, pra gente falar um pouquinho sobre algumas dicas para fazer uma compra segura de imóvel. Então, na verdade, é uma live mais informativa, para que qualquer pessoa possa entender e possa saber os passos que ela precisa seguir para poder investir o seu dinheiro de uma forma segura. O que eu vejo muito que a escritura de compra e venda é a 90% do ato que a gente pratica aqui no tabelionato de notas. Então, é o ato que nós mais praticamos, é a escritura de compra e venda. Eu separei algumas dicas e eu já vou começar para que a live não fique tão longa, tá? A primeira dica não é nem jurídica. A primeira dica é organização e planejamento. Se você pensa em comprar um imóvel, planeje. O que eu vejo muito na prática é as pessoas têm 200 mil para comprar um imóvel, aí elas acham uma casa que vale 200 mil, elas vão e pagam os 200 mil. Aí quando elas vêm no cartório para fazer escritura, eu fiz um orçamento aqui numa escritura de compra e venda com uma alíquota de TBI de 3% aqui no estado de São Paulo. Ela gastaria mais ou menos de TBI uns 6 mil reais e mais uns 5 entre escritura e registro. Então ela gastaria uns 11.500. Então, o que ela precisa se planejar? Se eu tenho 200 mil, eu não vou comprar uma casa de 200 mil, porque eu tenho que reservar 11.500 para fazer a documentação de transferência. Se eu compro e eu não transfiro, eu estou morando no imóvel que juridicamente é de outra pessoa. Eu corro o risco de perder esse imóvel, porque perante o Estado e a sociedade, ele continua em nome do antigo vendedor. Então é muito importante quem está pensando em comprar, em adquirir um imóvel, antes de comprar, antes de pagar o preço, vá no cartório, faça um orçamento do valor das despesas, porque nós precisamos ter esse planejamento. Aí, para não acontecer de chegar no balcão e falar assim, eu não vou fazer a escritura porque ela é muito cara. Mas olhe, se você tiver se planejado antes, de duas uma, ou você vai esperar mais alguns meses para juntar o valor da escritura para poder transferir, ou você negocia com o comprador o desconto da transferência, não há problema nenhum nisso. O que não dá é você pagar e não passar a escrituração, você corre sérios riscos. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, como sempre, né, eu trago exemplos bíblicos, mas lá em Lucas 14, 28, Jesus conta uma parábola. E ele fala assim, olha, qual homem que vai construir uma torre e primeiro ele não vai sentar e fazer o cálculo de quanto ele vai gastar? Porque senão ele vai começar a fazer a torre e ele não vai concluir. E as pessoas vão passar por ele e vão falar, olha, tá vendo? Ele começou a fazer a torre e ele não concluiu. Então, se você compra e não passa a escritura, imagina que depois você perde esse imóvel porque o vendedor tinha uma dívida. E esse seu imóvel foi para leilão. As pessoas vão falar, tá vendo? Ele comprou, pagou o imóvel, mas ele não fez a escritura. Você vai ser tido como um tolo, como um imprudente. Então, organização e planejamento é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho é não seja precipitado. Não é uma crítica às imobiliárias nem aos corretores, mas a gente sabe que quando você vai fazer uma aquisição, existe uma pressão para que você feche o negócio. Não tome nenhuma decisão quando alguém estiver colocando o pé no seu pescoço. Então, a precipitação leva à pobreza. Não seja precipitado. Muitas vezes eu vejo aqui no cartório, essa semana mesmo um cliente comentou comigo que ele queria fechar um negócio, só que ainda não foi feita análise jurídica do imóvel. E ele falou que a vendedora estava com muita pressa de receber. Não, Elise, porque ela falou que ela precisa receber o dinheiro até tal dia e eu preciso pagar. Eu falei, olha, enquanto não fazer análise dessa compra e venda, não faça o pagamento. Porque a partir do momento que você faz um pagamento, você está se comprometendo com um negócio que você nem sabe se vai fechar. Então, não seja precipitado. Quando alguém estiver te pressionando a fechar o negócio,
peça um tempo para pensar, chame um profissional para te ajudar a fazer essa avaliação de risco. E aí eu entro na terceira dica, que é sempre procure um profissional, seja um tabelião de notas ou um advogado imobiliarista. Nós sabemos que o direito imobiliário ele é muito complexo, então não é qualquer advogado que vai entender de ler uma matrícula, de entender os riscos que os ônus que estão na matrícula podem trazer para um negócio jurídico. Então, você não vai pedir para um advogado que ele é só criminalista analisar uma compra e venda, porque ele é meu amigo, ele não vai cobrar nada. Mas ele não tem o conhecimento aprofundado do direito notarial, do direito registral, do direito imobiliário, para saber se aquele imóvel realmente ele está seguro para aquisição. Então procure um advogado imobiliarista, procure um tabelião de notas, para que ele possa partir daí fazer análise jurídica. Então você nunca fecha um negócio sem antes um profissional fazer análise jurídica. Agora eu vou entrar nos pontos jurídicos da compra e venda. Só para lembrar, a primeira dica é, antes de comprar, planeja para você saber e já deixar reservado o valor que você vai ter na despesa da transferência, porque pagar e não escriturar e não registrar é como se você estiver morando no imóvel que não é seu. Segundo, não se precipite. Se a pessoa está te pressionando para que você dê uma entrada, para que você pague um valor, para que você feche o negócio, calma. Procure um profissional para que ele possa te orientar. Não podemos tomar uma decisão tão importante porque o outro está pressionando. Ah, Liz, mas o negócio é da China, o preço está ótimo. Cuidado. A palavra diz, tem um provérbio que diz que o precipitado nas suas ações, ele é conduzido à pobreza. Então, a chance de um negócio, quando ele é muito rápido, quando ele é muito apressado, ele dar errado, é muito grande. Então, tenha planejamento e não se precipite. Procure um profissional, um tabelião de notas, um advogado imobiliarista. Por quê? A gente vai passar por uma análise jurídica dessa compra e venda. Existem muitos pontos que nós precisamos analisar que uma pessoa leiga não vai conseguir resolver isso sozinho. E o primeiro ponto que nós vamos analisar é a questão do imóvel. Nós temos a questão jurídica do imóvel e a questão física. A questão física, como que a gente analisa? Você tem que ir até o imóvel. Você não vai comprar um imóvel que você não viu, que você não vistoriou. Então, se você está morando em outra cidade e quer comprar um imóvel em outra, peça para alguém da sua confiança e vistoriar, para ver se realmente ele está nas condições que está sendo anunciado. Porque eu já presenciei, a pessoa comprou e depois descobriu defeitos porque ela não vistoriou o imóvel. Então, isso é muito importante. Tem construção, não tem construção, o imóvel é rural, tem área de preservação permanente, tem reserva legal. Nós precisamos fazer essa análise. Por exemplo, você quer construir uma oficina, aí você está vendo um lote com preço muito bom, a pessoa quer te vender. Só que aí você não sabe que no planejamento municipal, aquela área, aquele bairro é só para fins residenciais. E a hora que você começar a construir a sua oficina, a sua obra vai ser embargada. Ou seja, se você não analisar a finalidade que você quer para aquele imóvel e se realmente aquele imóvel pode te dar aquela finalidade, você corre um sério risco de se arrepender. Por isso é importante essa diligência no local, para eu saber quais são as condições reais daquele imóvel e se ele vai atender à minha necessidade. Se o imóvel é rural, qual a destinação que eu vou dar para esse imóvel rural? Ele tem uma estrutura já que me permite fazer o que eu quero fazer? Ele tem uma área de reserva permanente, uma área de floresta que eu não vou poder tocar? Então tudo isso nós precisamos levar em consideração. Às vezes as pessoas acham que o mais importante é você ter o dinheiro para pagar. Não, tá vendendo, eu tenho dinheiro, negócio fechado. E não é isso. Nós temos que analisar questão física e jurídica do imóvel. Então a questão física é diligencie até o imóvel. Olha como o imóvel está. Se tem construção, se não tem, se ele vai atender a finalidade que você quer dar àquele imóvel. Se é construir em um lote, verifique na prefeitura se aquele lote ele tem fins residenciais, comerciais ou industriais. Tem pessoas que às vezes querem construir um comércio que a finalidade dele ele é caracterizado como industrial do lado de num bairro residencial. Aí ele vai causar barulho, ele vai causar incômodo, ele vai ter a obra embargada.
Então, assim, temos que tomar esse cuidado. Parece besteira, mas não é. Eu já presenciei muitos problemas em relação a isso. A pessoa comprou sem ver se aquele imóvel poderia atender a finalidade que ela gostaria de dar a ele. E agora, análise jurídica do imóvel. Por isso que aqui é importante você procurar ou um tabelião ou um advogado do direito imobiliário. Por quê? Para eu analisar a parte jurídica do imóvel, eu vou precisar de analisar a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel eu vou ilustrar como se ela fosse a certidão de nascimento de uma pessoa. Então, é lá que vai estar a descrição daquele imóvel, lá que vai constar qual que é o registro anterior daquele imóvel, quem são os proprietários, quais são os atos que já foram praticados naquele imóvel, se ele já foi dado em garantia, se nele tem penhora, se ele tem construção, se teve demolição. Todo o histórico do imóvel está na matrícula. Então, se eu vou comprar um imóvel, o primeiro documento que eu preciso pedir do comprador é a matrícula e a atualizada, sempre dentro do prazo de 30 dias, para que eu possa ver qual que é a situação jurídica naquela data. Não adianta eu analisar uma matrícula que foi emitida há 2, 3 anos atrás, porque ela não vai me dar qual é a realidade hoje do imóvel. Então, sempre vamos solicitar uma matrícula atualizada. A matrícula atualizada a gente pede no cartório de registro de imóveis e hoje você consegue também ela de forma digital no site dos registradores onr.org.br. Então você consegue ela de forma digital e de forma presencial. Então o primeiro documento é a matrícula do imóvel. Lá, muitas vezes, por exemplo, o imóvel é urbano. Acontece do imóvel ser um terreno, lá só consta o terreno. Só que quando você foi lá no local, tem uma casa. Ou seja, a casa não está regularizada na matrícula do imóvel. Alice, eu posso comprar uma casa que não está averbada na matrícula do imóvel? Você pode comprar, mas aí você tem que tomar umas cautelas. Você precisa ver se na prefeitura já teve a regularização, se já foi pago a contribuição junto à Receita Federal. Porque se você compra um imóvel que não está regularizado, o tabelião ele vai certificar isso na escritura. Olha, existe uma construção que não está averbada. E aí é o comprador que vai assumir a responsabilidade de regularizar a documentação daquela construção. Por isso que é muito importante a análise jurídica. Então é na matrícula que eu vou saber se as construções estão regularizadas, qual que é a área daquele terreno que está na matrícula, se realmente o que eles estão me vendendo é o que está documentado. Se o imóvel é rural, como que ela está descrita naquela matrícula. Porque hoje em dia nós temos o georreferenciamento. Nós temos prazos, então a depender do prazo, o imóvel precisa estar georreferenciado. Aí você vai, paga o imóvel e quando a gente pega a matrícula, a descrição ainda é precária, ainda não está georreferenciada. Você não vai conseguir transmitir para o seu nome sem georreferenciar. E aí quem vai arcar com os custos do georreferenciamento? Então essa análise jurídica é muito importante, porque o tabelião, o advogado, ele já vai te alertar, olha, você quer comprar essa área rural? Tudo bem, mas já faça o levantamento dos custos do georreferenciamento, porque você não vai conseguir transmitir sem um georreferenciamento. E aí você vai negociar esse valor com o vendedor, se for o caso. Então são situações que vão refletir na venda. Infelizmente, ainda acontece das pessoas chegarem no balcão do cartório e falar, Lise, quero fazer a escritura que eu já vendi e ele já comprou. E o pagamento não, já foi feito, já tá tudo certo. E aí a hora que a gente puxa, tem construção sem regularizar, tem área que precisa estar georreferenciada e não foi georreferenciada. Aí eles começam a brigar no balcão. Quem vai pagar o quê? E aí o preço já foi pago. Aí agora o vendedor que tem mais urgência de passar pro seu nome, porque ele já pagou, ele acaba arcando com um custo que ele não levou em consideração na hora de fechar o negócio. E aí isso muitas vezes, se ele não tem uma reserva, aí ele não consegue passar a escritura. Então tem que ter muito cuidado. Então nós vamos ver a matrícula do imóvel para ver essa situação jurídica. Se o imóvel é urbano, nós precisamos pedir o cadastro municipal e a certidão para saber se existem débitos pendentes sobre aquele imóvel na prefeitura. Se ele é rural, a gente tem que puxar na Receita Federal a certidão negativa de débitos do imóvel rural para saber se não tem pendências junto ao NIRF daquele imóvel. Por quê? Os débitos fiscais sobre o imóvel, ele transmite para o comprador.
Logo, se ele não tem esse conhecimento, às vezes ele está pagando um preço muito barato porque existe um débito muito alto junto à prefeitura, junto à Receita Federal, e que se ele não tomou essa providência, ele que vai ser cobrado. Mesmo que ele fale assim, não, mas olha a data aqui da minha escritura, eu comprei agora em 2022, esse débito é de 2018. Só que o débito fiscal do imóvel, ele é transmitido para o novo proprietário. Débito condominial, eu vou comprar um apartamento. Se eu vou comprar um apartamento e tem débitos do condomínio que não foi pago, o novo comprador, ele responde por esses débitos, mesmo que não é do período dele. Por isso que nós precisamos analisar a questão dos débitos fiscais do imóvel, para que o comprador tenha ciência se ele vai arcar com os débitos ou se o vendedor vai pagar antes de transmitir a sua escritura. Isso é muito importante para que depois não surja dívidas que o comprador não tinha ciência. Então, por isso que é importante a análise de um profissional. Nós vamos partir agora sobre uma análise jurídica dos vendedores, que também é muito importante e ela influencia muito na venda e compra do imóvel. Quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso saber o quê? Quem está vendendo. Muitas vezes a pessoa que se apresenta na minha frente negociando não é o real vendedor, não é o real proprietário. Mais uma vez, eu preciso ir aonde? Na matrícula do imóvel. Porque a matrícula do imóvel vai me falar quem é o real proprietário. E aí muitas vezes a pessoa que está vendendo, ela fez a escritura, mas não registrou. Então você tem que exigir que ela vá registrar a escritura dela, para depois você poder negociar aquele imóvel. Por quê? E se existe algum problema naquela transmissão, você acaba assumindo esse risco. Agora, se na matrícula lá o proprietário é uma pessoa jurídica, qual é a outra cautela que precisamos ter? Pedir o contrato social consolidado e as últimas alterações, para a gente saber quem é que vai assinar aquela compra e venda, o que o contrato social dispõe sobre a venda de imóveis, se exige a maioria, se é uma pessoa, se é duas pessoas. Então, o contrato social consolidado, aí a gente puxa na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas a certidão de comprovação das últimas alterações, para a gente saber naquela data quem vai responder pela venda daquele imóvel e quais os requisitos o contrato social exige. Porque senão você pode comprar um imóvel e lá na frente a venda ser anulada, porque quem vendeu não tinha capacidade para fazer essa venda. É claro que o tabelião ele faz essa análise, mas o risco está quando a pessoa ela negocia e ela não pediu para o tabelião nem para um advogado fazer essa análise, porque às vezes ela paga o valor para um dos sócios e na hora de passar a escritura o tabelião olha lá o contrato social e fala, não, mas o outro sócio tem que assinar. E o outro sócio diz, não, eu não concordo com a venda. Aí você já pagou o preço, o sócio recebeu, o outro não concorda e aí a briga está formada. Por isso que antes de fazer o pagamento, precisamos analisar o contrato social da pessoa jurídica. Alice, e se a pessoa é física? Se quem assina é pessoa física, nós também temos que ter algumas cautelas. Primeiro, qual é o estado civil dela? Porque a depender do estado civil, a gente vai precisar da autorização do outro cônjuge também. Então, se o outro cônjuge não vai assinar, vai se recusar, você vai ter um problema. Por quê? Você vai ter que pedir uma autorização judicial. Aí você fica muito tempo esperando uma autorização para poder lavrar sua escritura. Então, qual é o estado civil? E aí, por isso que toda vez que a gente vai fazer uma escritura pública, a gente pede a certidão de casamento da pessoa para a gente ver qual é o estado civil dela. É casada, é divorciada, comprou como casada, mas agora ela se apresentou e eu vi na certidão que ela é divorciada. Qual que é o regime de bens? Esse imóvel comunicou com outro cônjuge, ele vai vir assinar ou teve uma partilha que não foi registrada? Ou quem está vendendo é um herdeiro e ainda não fez o inventário do real proprietário? Tudo isso precisa ser analisado antes de eu fechar o negócio, antes de eu fazer o pagamento. Porque imagina, se o real proprietário faleceu e aí eu pago, quem que vai arcar com os custos do inventário, do ITCMD? Se isso não foi combinado, o vendedor vai ficar bem tranquilo, porque ele já recebeu o preço. Aí o comprador que não se planejou, que não tomou as cautelas devidas, ele vai ter uma despesa muito maior que ele não havia previsto, porque agora o interesse maior é dele, não é mais do vendedor, do herdeiro que não fez o inventário, porque ele já recebeu o preço.
Então nós precisamos analisar quem é o vendedor. Outra coisa, esse vendedor, ele assina? Ele tá com capacidade plena para isso? Ou ele está interditado? Ou ele está inconsciente? Ele não consegue manifestar vontade? Porque já aconteceu aqui, da pessoa fechou o negócio na hora de passar a escritura, a hora que eu puxei no CRC, o vendedor era interditado. E aí já havia sido pago o preço. Aí eles precisaram entrar com um pedido judicial que demorou quase um ano para poder outorgar a escritura. Então isso é importante, porque às vezes a pessoa que está negociando com você, ela não é o real proprietário. E ela fala assim, não, meu pai e minha mãe vão assinar. Mas às vezes esse pai e essa mãe tá com Alzheimer, tá com algum problema que não consegue manifestar sua vontade. E aí nesse caso, você não pode fazer o pagamento, porque vai ter que entrar com pedido de alvará judicial, o juiz vai mandar avaliar o imóvel, o valor correspondente àquele incapaz vai ter que ser depositado em juízo. Se você paga para a pessoa que não é o real proprietário, o que você vai depositar em juízo depois? Porque você já pagou. Será que ela vai te devolver o dinheiro? Então a gente precisa evitar esses problemas que eu já vi no balcão do meu cartório. E aí dá vontade de chorar junto com o comprador, porque ele acaba assumindo uma despesa que ele não havia previsto. Outra coisa, o vendedor, ele está no local onde você está para passar a escritura? Ou ele está em outro estado, em outro país, em outro município? Ah, o vendedor está nos Estados Unidos. Aí ele está morando agora no Amazonas. E aí? Mas como que vai ser? Ele vai enviar uma procuração, ele vai fazer assinatura digital, ele já tem um certificado em notariado, ele vai solicitar. Porque antes de fechar o negócio, você tem que exigir ou a procuração na mão, uma procuração específica, que cumpra os requisitos para a lavratura da escritura pública, ou que ele comprove que ele tem um certificado notariado ou um certificado de CP Brasil para poder assinar de forma digital. Porque senão você corre o risco de, depois que comprou, você chegar no cartório e falar assim, não, mas ele está nos Estados Unidos. E agora? E agora? Aí agora o cartório vai ser burocrático, porque a pessoa não vai querer, depois que receber o preço, ir no consulado fazer uma procuração. E às vezes a pessoa tá há 30, 40, 50 anos, porque eu já vi aqui no balcão do cartório, morando nos Estados Unidos, ela nem tem mais os documentos de identificação do Brasil. Aí ela quer que você identifique ela com documento lá do exterior, da carteira de identificação de Nova York. Não tem como. E aí ela não consegue emitir nem o certificado digital, porque a gente não consegue fazer a identificação dela. Logo, se eu vou comprar, eu vou exigir que ela vá no consulado antes de eu pagar. Você quer vender pra mim? Então vai no consulado, faz a procuração, envia. A hora que chegar aqui na mão do meu advogado, na mão do meu tabelião, aí a gente dá andamento. Por isso que é importante você estar assessorado por um advogado. Porque dependendo do caso, às vezes você quer segurar aquele negócio, aí você quer dar um sinal até chegar à procuração, até você conseguir analisar toda a documentação, resolver algumas pendências. E aí, nesse caso, é interessante fazer um contrato preliminar, um contrato de compromisso de compra e venda, onde vocês vão estabelecer cláusulas, se vai ser dado um sinal, no caso de de desistência, quais são as consequências para as partes que pediu a resolução do contrato. E aí que entra o advogado de elaborar um bom contrato. Não é um contrato que você pega um modelo padrão no Google e vai preenchendo, não. Porque você tem que atender a necessidade desse vendedor, desse comprador. E cada caso é um caso. Existe nenhum caso é igual ao outro. Então você precisa fazer conforme a necessidade daquele negócio jurídico. Então é muito importante fazer a análise física do imóvel, a análise jurídica do imóvel, que aí a gente vai fazer com base na matrícula do imóvel. Fazemos a análise jurídica dos vendedores, saber se quem está se apresentando como vendedor, se é realmente o vendedor, se quem consta na matrícula tem capacidade para assinar, manifesta vontade, se está presente ou se está em outro local, se vai enviar procuração, se vai assinar digital. Então tudo isso tem que ser visto na negociação. Às vezes eu já vi também atualmente a pessoa fala assim, não, eu vou assinar digital. Ah, não, ele falou que assina digital, que ele já assinou, só que ele assinou naquela plataforma no DocSize. E a assinatura do notariado é totalmente diferente. Ela precisa antes emitir um certificado digital em notariado, que é gratuito. Então, aí a gente monta a escritura e quando a gente vai fazer a assinatura digital, descobre que ele não tem um certificado digital.
Então, assim, precisa ter essa cautela, porque isso pode sim interferir no seu negócio jurídico na hora de você fazer aquela transferência imobiliária. Outro ponto muito importante que eu queria trazer, e aqui é uma parte mais jurídica. A Lei 7433 de 85, ela traz quais são os documentos que precisam ser apresentados na escritura de compra e venda, nas escrituras imobiliárias. E a Lei 13.097 de 2015, ela alterou essa lei. E essa alteração ela é muito importante, porque agora em 2022, a Lei 14.382 alterou essa Lei 13.097. E aí eu quero falar rapidamente dela, porque isso vai refletir muito nas transações imobiliárias. O que fala então a Lei 7433 antes dessa alteração? O que ela falava para os tabeliões? Olha, tabelião, quando você for fazer um ato notarial de transação imobiliária, você tem que certificar na escritura a quitação do ITBI, que isso a gente continua normalmente, as certidões fiscais, quer dizer, tem débitos na prefeitura, tem débitos na Receita Federal sobre o imóvel, tem débitos condominiais, vamos certificar na escritura. Vocês vão apresentar e certificar as certidões dos feitos ajuizados. Então, são aquelas certidões de distribuição de ação civil estadual, civil federal, de execuções cíveis, execuções fiscais, trabalhistas, federais e estaduais. Em nome de quem? Dos vendedores. Para saber se eles estão tendo algum processo que possa comprometer. Mas isso era na redação antiga. E aí ele fala assim também, você vai certificar a certidão de propriedade do imóvel, que é a certidão da matrícula do imóvel. E o que a Lei 13.097 fez? Ela alterou essa redação. Ela excluiu a obrigatoriedade da gente certificar as certidões de ações. Quer dizer, aquelas certidões de distribuições cíveis, de execuções, estadual, federal, ela foi eliminada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque isso é muito recente. Então, eu ainda oriento os clientes a fazerem essa busca, a exigirem essas certidões, porque é uma alteração recente, estamos numa fase ainda de adaptação. Porque a Lei 13.097, ela prestigiou o princípio da concentração na matrícula do imóvel. O que ela fala? Olha, a gente precisa tornar as transações imobiliárias mais rápidas, porque a gente está numa sociedade muito dinâmica e menos custosa. Então, que não exija tanto tempo e com menos custo. Logo, a Lei 13.097, ela falou, olha, toda a situação jurídica do imóvel tem que estar na matrícula do imóvel. Então, ela prestigia o princípio da concentração das informações na matrícula do imóvel. Então, ela fala assim no parágrafo 1º do artigo 54. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber garantia de direitos reais sobre imóveis, e as hipóteses de aquisição e extinção de propriedade que independe de registro no título de imóvel. Então, assim, tudo que eu precisar hoje saber sobre o imóvel tem que estar na matrícula. E essa lei previu lá no artigo 54 que a gente vai poder averbar na matrícula, algumas já constavam na lei dos registros públicos, a distribuição de ações de execuções sobre o imóvel, ações que vão interferir diretamente naquele imóvel. Você propôs ação, advogado, você já pega uma certidão do juiz e peça para averbar na matrícula daquele imóvel. Porque se você não averbar, essa ação não vai mais poder ser oposta ao terceiro de boa-fé. Porque toda informação que possa interferir num negócio jurídico tem que estar na matrícula do imóvel. Alice, eu vou dar entrada numa ação que inicialmente ela não é imobiliária, mas ela pode vir a ser uma ação de cobrança que pode sim recair naquele imóvel. Peça para o juiz decidir favoravelmente para aquela averbação preliminar como base no artigo 54 da Lei 13.097. Porque se não fizer essa averbação na matrícula do imóvel, você não vai poder opor ela ao terceiro de boa-fé que comprou o imóvel e na matrícula não tinha nenhuma informação quanto a ela. Outra dica que eu quero dar é: converse com o seu contador.
saiba se na sua declaração de imposto de renda você tem caixa para declarar esse valor de compra e venda, se precisa fazer algum ajuste na sua declaração de imposto de renda antes ou depois. Tanto o vendedor como o comprador, converse com o seu contador. Mas a última dica que eu vou dar é a respeito da cláusula resolutiva, que muitas pessoas não conhecem e ela pode facilitar muito as transações imobiliárias. Então, o que é a cláusula resolutiva? Ela é uma condição que a gente coloca na escritura que possibilita que o negócio seja desfeito caso o preço não seja totalmente pago pelo comprador. Então, vamos supor que você já fez a análise jurídica do imóvel, a análise dos vendedores, está tudo certo, Alice, quero fechar o negócio. Só que a gente vai fazer uma venda e compra parcelada. Eu já vou dar um sinal de 50% e o restante eu vou pagar em 12 meses. Ou vou dar vou parcelar. E a gente está de acordo. Ora, se você já está pagando 50% do imóvel, é possível a gente já fazer a escritura da compra e venda. E lá na forma do pagamento a gente vai falar, olha, está sendo pago metade do preço agora, neste momento, e a outra metade vai ser pago em 12 prestações mensais. E aí as partes vão estipular a cláusula resolutiva. Caso o comprador não pague as prestações, o vendedor ele tem direito ou de executar a cláusula pedindo o pagamento, ou ele pode desfazer o negócio. Tá? Então, se ele não paga, é claro que desfazendo o negócio, as partes têm que ser restituídas ao estado anterior. Então, se já foi pago mais de 60%, você tem que devolver esse valor, porque também a nossa lei não permite enriquecimento sem causa. E esse desfazimento, ele é judicial, porque hoje nós temos muitos princípios que norteiam o direito contratual. Pensa o seguinte, você parcelou lá, falta um imóvel 1 milhão, você já pagou tudo, falta pagar 50 mil reais. E aí você atrasou o pagamento. E aí ele te executa e fala assim, olha, não quero mais não o negócio, quero desfazer o negócio. O juiz, ele pode, existem princípios do direito contratual, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, em que se já foi pago mais de quase todo o contrato, falta só 50 mil de 1 milhão, quer dizer, não vamos desfazer o negócio. Então, mas essa análise é o juiz que vai fazer, tá? Eu só estou falando que também esse desfazimento, ele não é arbitrário. O vendedor, decidiu desfazer o negócio. Não. Ele só vai poder requerer esse desfazimento no caso do inadimplemento. E é o juiz que vai dar essa decisão do desfazimento. Por quê? A gente tem que ouvir o contraditório, nós temos que ouvir a outra parte, se ela atrasou, se ela vai pagar juros, então essa análise quem faz é o juiz. E aqui fica uma dica para os meus amigos advogados. A due diligência, que é uma diligência prévia que a gente faz na análise de um negócio jurídico de compra e venda de imóvel para trazer segurança jurídica ao comprador e ao vendedor também. Ela é uma área que está crescendo muito e a gente precisa de muitos profissionais especializados nisso, porque a nossa sociedade ela é muito dinâmica e as transações imobiliárias elas são muito importantes para a geração de riqueza do nosso país, para a dinâmica econômica do nosso país. E essa due diligência ela é muito importante e eu acho que é uma boa fonte de recursos para o advogado, mas para isso vocês têm que investir em conhecimento do direito imobiliário, do direito notarial, do direito registral, porque você viu que não é só eu pegar uma matrícula e ver o que está lá. Eu preciso ir mais a fundo, eu preciso analisar as situações pessoais dos vendedores, do imóvel, tanto a diligência no local, quanto também saber qual é a destinação que aquele comprador quer dar ao imóvel para ver se vai atender a sua finalidade, se existe alguma restrição administrativa sobre esse imóvel. Então, advogados, aqui fica uma dica, se especializem nesse direito imobiliário, porque é uma área que está crescendo, que demanda conhecimento. Lizzy, mas a imobiliária já tem um corretor que faz. O papel do corretor é vender, não é fazer essa análise jurídica. Ela não vai se preocupar se o imóvel vai atender a finalidade que o comprador quer dar a ele. Por isso que a função do advogado imobiliarista é tão importante e tão necessária.
Ah, Lise, mas vai aumentar os custos do meu cliente na hora dele comprar o imóvel, porque ele vai pagar os honorários do advogado, o tabelião, a prefeitura. Mas é uma compra segura. Você vai correr o risco de investir 500 mil reais que você levou a vida inteira para juntar, porque você não quer ter uma despesa de 15 mil em cima de 500 mil para poder fazer um negócio seguro. Então, as transações imobiliárias, elas geram riqueza para o país e para diversos setores. Por isso que é importante essa análise do advogado imobiliarista. Eu queria abrir, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário para ser feito, eu fico à disposição. Pode me mandar também no direct ou nos comentários. Eu tentei fazer assim, aquilo que eu vejo no dia a dia do meu balcão. Então, aquilo que eu vejo o pessoal vindo sofrendo muitas vezes, pressionado. Tô com um cliente que essa semana ele me ligou, que ele tá comprando uma área rural e a vendedora tá louca para receber o preço. Mas o que acontece? Ele nem fechou. Eu falei, não fecha o negócio. A gente precisa analisar. E já há anos que os vendedores são donos, mas quando eles compraram, eles não registraram a escritura. Então, quer dizer, a pessoa tá com uma pressa de vender o imóvel, de passar a escritura, de receber o preço, mas ela ficou 20 anos sem registrar a escritura dela. Agora tem um prazo lá no registro de imóveis. Então, tem que ter paciência. Faça planejamento. Não seja precipitado. A pessoa tá com o pé no seu pescoço, te obrigando a decidir, te obrigando a dar. Ah, porque senão vou vender para outro. Então vende para outro. Porque quem tá com o dinheiro na mão é quem vai ditar as regras do negócio. Porque ele precisa fazer um negócio que lá na frente não vai lhe dar dor de cabeça. Então eram essas dicas que eu queria deixar. Qualquer dúvida é só me chamar no direct ou aqui nos comentários. Muito obrigada a todos e até a próxima.